Graça e paz, uma ótima noite para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só, aquele que, sem dúvida nenhuma, é um dos melhores debates teológicos da televisão brasileira. E fico muito feliz em receber você, em ter a sua companhia, porque sei que você não simplesmente assiste o programa, você participa, interage, ajuda na nossa construção e eu fico muito feliz com essa sua participação. Muito obrigado pelo carinho, tá bom? Antes de apresentar os nossos convidados, e hoje a ideia é que a gente ganhe tempo para a gente poder conversar bastante, eu vou deixar aqui para você meu perfil lá na rede social, @zeca_pereira. Chega por lá, mais uma plataforma aí para a gente poder interagir, conversar e, obviamente, repercutir tudo aquilo que acontece aqui no Vejam Só. Fico esperando a sua mensagem, tá bom? Hoje nós temos o privilégio de receber aqui nos nossos estúdios o pastor Isaac Araújo Pereira, ele que é ministro da Igreja Batista Redenção. Graça e paz, meu irmão, ótima noite. Obrigado por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Vejam Só. Obrigado, Zeca. É uma alegria sempre estar aqui, poder contribuir com os irmãos que assistem e elucidar, à luz da palavra de Deus, as questões concernentes à nossa vida, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Bom, pastor Isaac, eu estava aqui refletindo aqui, o irmão como calvinista normalmente vem ao programa sempre do lado minoritário, né? Mas hoje o pessoal arrumou um tema para o irmão que o pensamento majoritário está do seu lado. Eu não sei não, viu, Zeca? Será? Não sei não. Eu espero que sim, mas não sei. Rapaz, não sei também não, viu? É porque aproveita, viu? É porque esse assunto ele está bem reduzido, né? Ele pode ser de esquerda. O crente ele tem que entender que não necessariamente você deve ser de direita. Rapaz, então tá porque bom. Essa dialética aí ela é complicada. Vou querer te entender melhor sobre isso. Eu estava achando que você já estava do lado que a maioria pensa. Não sei, já fiquei na dúvida. Mas, vamos lá. Antes disso, referências da igreja, por favor, pastor. Bom, você pode encontrar informações lá nossas no nosso site, www.igrejaredenção.org.br. Você tem ali nosso endereço. Nós estamos aqui na Zona Norte de São Paulo, entre as estações Tucuruvi e Parada Inglesa do metrô. Você pode nos fazer uma visita. Nós temos programação às quartas-feiras à noite, nos sábados e aos domingos. E vai ser uma alegria poder receber. E visite o nosso site também, o nosso canal do YouTube, Igreja Batista Redenção. Se você quer ser edificado ali, tudo que nós produzimos no púlpito e fora dele, nós colocamos ali no site e no canal do YouTube. Então, você pode ser edificado com esse material aí. Bem, inclusive, enquanto o Isaac se apresentava, o contato dele e também o site da igreja já apareceram aí para você. Nós vamos deixar salvo lá no nosso perfil oficial do Instagram, caso tenha aparecido rápido e você não anotou. Obrigado de novo, Isaac, pelo carinho, meu irmão. Sempre um privilégio recebê-lo aqui. E hoje nós também temos a honra de receber aqui no Vejam Só, ele que aqui nos bastidores a gente já descobriu que ele já esteve aqui no programa, mas há muito tempo, pelo menos comigo apresentando é a primeira vez, é um privilégio recebê-lo aqui no programa, o presbítero Ariovaldo Ramos, ele que é lá da Comunidade Cristã Reformada. Graça e paz, meu irmão, ótima noite, é um privilégio recebê-lo aqui no programa. O privilégio é meu. Obrigado pelo carinho, aceitar o nosso convite. Bom, nós vamos falar do tema daqui a pouco, mas antes do tema, eu vou pedir também as informações da igreja, presbítero, por favor. Comunidade Cristã Reformada, a gente se reúne aos domingos pela manhã, na rua Afonso Celso 95, a 300 metros da estação Vila Mariana do metrô. Perfeito. E CCR Comunidade Cristã, tanto no Instagram quanto no YouTube. Inclusive, os contatos também já apareceram aí para você. Quiser outras informações da igreja, é por lá que você vai alcançá-las. E nós vamos deixar salvo também os contatos no nosso perfil oficial do Instagram, @programa Vejam Só. Bom, o nosso tema de hoje o Isaac até adiantou aqui um pouquinho, né? O que a gente quer saber o cristão pode ser de esquerda? A partir novamente dessa perspectiva política do termo esquerda, tá bom? Da ideologia e tudo mais. Meus convidados vão começar respondendo a pergunta, indicando o caminho que eles vão seguir. Aí eu abro a enquete, porque eu quero ouvir também a sua participação, tá bom? E depois a gente vai ter tempo para aprofundar aqui as questões. Vamos lá, então, Isaac, vou começar com o irmão. Pode o cristão ser de esquerda? Não, porque tudo que nós fazemos, em qualquer área ou âmbito da vida, nós fazemos a partir de certos pressupostos, certas crenças, melhor dizendo.
aquilo que nós cremos dita aquilo que fazemos. Isso em qualquer área da nossa vida. Então, a esquerda, ela tem um campo ideológico próprio, ela tem uma crença própria. E esses pressupostos da esquerda, eles se chocam frontalmente com o que a palavra de Deus diz. Por isso que eu abri aqui o programa dizendo, então você necessariamente precisa ser de direita, porque tudo que a direita defende se coaduna com o que a palavra de Deus diz. Não. Se fizerem um outro programa aqui, se o crente pode ser de direita, você também vai vir me chame para talvez fazer um contraponto. Mas o fato é que nós vemos hoje, sabemos, estudamos que os pressupostos da esquerda, especialmente essa esquerda moderna, ou chamada de nova esquerda, ou progressismo, eles são pressupostos, ou seja, aquilo que eles têm por ideologia, por crença, e que fundamenta todas as suas ações, essas crenças são frontalmente contra o que a Bíblia diz. Por isso que o crente não pode adotar no campo, no espectro político, uma ideologia de esquerda. Boa. Eu já citei isso aqui no programa, já falaram pra caramba, mas eu vou citar novamente, porque a primeira vez que eu vi alguém falando isso mais abertamente foi o Caio Fábio. E a referência que ele fez foi: quem está crucificado com Cristo não levanta nenhuma das duas bandeiras. Que é mais ou menos nessa linha aí. Apesar que eu sei que você vai falar que não tem nada a ver com o Caio Fábio, mas tudo bem. Eu sei. Amarrado. Lá, sabia. Mas tudo bem. Mas a ideia dele é essa também. Ari, quero te ouvir também. Por favor, como é que o irmão responde a nossa pergunta? Pode o cristão ser de esquerda? Cristão é só cristão. A fé cristã é anterior a todas as ideologias que estão em voga. Então, o cristão é cristão há 2 milênios. E tem uma missão em relação ao juízo de Cristo para todas as nações. E a missão do cristão, diante do juízo de Cristo sobre todas as nações, é fazer tudo o que puder para que a sua nação passe pelo juízo. Para a sua nação passar pelo juízo, o cristão vai ter de escolher plataformas para eleger. Quais são os critérios de Cristo para que uma nação possa ser aprovada no juízo que ele fará de todas as nações? Ele disse em Mateus 25, tive fome, tive sede, estava nu, era forasteiro, estava preso, estava enfermo e cuidaste de mim. Estava com sede, me descedentaste. Estava com fome, me deste de comer. Estava peregrino, exilado, diferente, e fui recebido. Estava preso, vocês foram me ver. Estava nu. E a nudez é uma coisa ampla. Você tem a nudez espiritual, mas você tem a nudez física, você tem a nudez intelectual, você tem a nudez econômica, você tem a nudez de vários matizes. E me vestistes, então tem de cobrir toda essa gama de fragilidade humana. Eu estava doente e foste cuidar de mim. E eu estava preso e me visitastes. Então, necessariamente, o cristão vai votar em plataformas que privilegiem as ênfases de Cristo. Ponto. A questão direita e esquerda tem uma longa história. Nasce na Revolução Francesa, à esquerda ficavam os jacobinos, que se sentavam à esquerda e cuidavam dos pobres. À direita ficavam os que cuidavam dos acumuladores, que pensavam nos acumuladores como princípio de governo. Com o passar do tempo, a esquerda mudou para um espectro ideológico. Primeiramente, o espectro marxista, depois o espectro revolucionário, a era das revoluções, décadas de 50, 60, 70. Depois, a esquerda voltou a ser muito mais parecido com o que era na Revolução Francesa,
que é aqueles que priorizam os pobres. Então, hoje, se você ouvir os grandes nomes da esquerda, a presidenta do México, o primeiro-ministro da Espanha, o presidente do Brasil, eles vão dizer que é cuidar dos pobres, terminar com a desigualdade, dar opção para todo mundo estudar, dar médico, cuidado de saúde para todo mundo, acesso à casa, acesso ao trabalho. Então, taxar a palavra esquerda sem levar em consideração que a palavra esquerda tem uma trajetória desde o século XVIII, que é o século da Revolução Francesa, até agora, passando pelas mudanças da história. Então, depois virou espectro ideológico, principalmente marxista, depois virou a Era das Revoluções, que era uma era, na verdade, para livrar os países feudais do feudalismo. E agora tem um novo espectro que não é nem marxista, nem revolucionário, é pelo fim das desigualdades. Perfeito. Boa. Então, aí o caminho que os nossos convidados vão seguir, e eu quero saber também o caminho que você segue a partir dessa provocação que a gente faz. Vamos lá responder a nossa enquete? Acesse o nosso perfil do Instagram, @programa Vejam Só, e participe e vote. A pergunta lá é a seguinte: um cristão pode ser de esquerda? A gente reproduziu a pergunta do programa. Sim, sem problema algum. Não, é incompatível. E tenho dúvidas ou não sei. Então vai lá, vote, participe. Você pode, inclusive, justificar a sua escolha. Nós vamos tentar colocar a sua participação aqui no programa também, tá bom? Conto com a sua participação. No final, a gente volta com o resultado. Isaac, eu quero te ouvir a partir da seguinte perspectiva, e eu acho que o Ariovaldo colocou muito bem aqui, principalmente de um trabalho das Escrituras, desde o Antigo Testamento. Isso é muito marcante, com um quadripé, com Deus passando isso para a nação de Israel, e depois a igreja assume isso também, né, de cuidar do órfão, do pobre, da viúva e do estrangeiro. E isso no Novo Testamento é bem repercutido. O Ari citou muito bem o texto de Jesus ali quando fala do cuidado, né, e tudo mais. Mas essas 4 figuras desde o Antigo Testamento estão muito presentes desse cuidado social mesmo, com a nação se preocupando socialmente. Queria que você comentasse a partir dessa perspectiva, assim, principalmente dessas questões políticas, né, que de fato estão mais inclinadas ao pensamento da esquerda moderna, vamos dizer assim. Sim, essa questão da pobreza é a capa. Os irmãos não se enganem, essa questão é a capa bonitinha atrás da qual a esquerda verdadeira se esconde. Porque essa é e tenta, claro, angariar ou iludir os cristãos, porque é uma capa bela. Vamos pensar nos pobres, vamos sustentar os pobres, vamos redistribuir as riquezas, vamos dar acesso a recursos a todos. Só que isso tem tem um fundamento, tem um equipamento, todo um arcabouço de peças funcionando para que isso ocorra. E essas peças são os pressupostos ideológicos. Não se faz isso pela bondade do coração, até porque, e aí é o primeiro pressuposto pelo qual a esquerda difere, a questão ideológica ela difere do princípio bíblico. Nós fazemos o que devemos fazer, que é cuidar dos pobres, dos crentes. Aqui eu estou falando dos crentes. Sim, sim. E aos judeus foi dada essa ordem de velar pelos pobres, de não fechar a mão. Nós temos textos em Deuteronômio 15, Provérbios 19, Salmo 82, defender o pobre, o órfão, o aflito. Nós temos tudo isso, mas Deus está mirando o coração das pessoas. E nós vemos isso lá em 2 Coríntios 8, 2 Coríntios 9, Atos 2, essa benevolência dos irmãos em suprirem as necessidades dos pobres, dos que não tinham, mas isso partindo de um coração regenerado e não de uma plataforma política. Por quê? Porque essa plataforma política, ela subjaz
na ideologia. E a ideologia, ela não se destacou do marxismo, ela não se destacou da sua origem, por assim dizer. Não adianta nós dizermos, os jacobinos lá na Revolução Francesa, eles voltaram a ser o que era hoje, puristas, estavam apenas pensando nos pobres. Até porque, mais uma vez, irmãos, essas coisas, elas nascem de um coração não redimido. O coração redimido, ele é cativo ao que diz a palavra de Deus. Então, essas ideologias todas, seja de esquerda, seja de direita, elas devem ser avaliadas com muita cautela, porque a capa pode ser essa, pode ser uma capa bela, mas onde subjaz a crença que move essas ações sociais? Onde está? Onde está? No crente está no coração redimido, no coração que deseja amar a Deus e sustentar os pobres. Na esquerda, na ideologia meramente política, ela visa controle de massas e um monte de outras coisas que eu posso falar daqui a pouco. Sim. Ari, eu quero te ouvir também. Eu até marquei aqui para a gente falar dessa questão do pensamento ideológico. Já é a segunda vez que o Isaac marca isso. Mas antes, eu queria tirar uma dúvida com o irmão no seguinte sentido. O Isaac, e a nossa pergunta, ela parte do cristão, do pensamento cristão para o pensamento político, vamos fazer assim. Uhum. Mas eu queria fazer o caminho contrário aqui e trabalhar com as ideias dos filósofos, dos pensadores, porque eles, me parece, que não aceitavam muito o pensamento cristão. Por exemplo, se a gente pegar o Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo de Weber, talvez é um clássico nesse sentido. Ele era contrário e dizia que o pensamento protestante que era um problema. Recentemente eu li O Direito à Preguiça, do Paul Lafargue. Depois eu descobri que era genro do Karl Marx. Nem sabia, mas está lá no livro. O livro é interessantíssimo até, que ele fala da exaustão, assim, é muito legal. E ele também totalmente contrário à ideologia cristã, que fala que são os calvinistas, né, no livro lá ele usa muito isso, que municiavam a burguesia por causa do pensamento cristão. Então, eu queria que você respondesse isso. A gente fica brigando para entrar lá, mas parece que eles não querem que a gente entre lá também, hein, ô Ari? Bom, os calvinistas são só um segmento da fé cristã, né? Os calvinistas estão isolados em todo que é canto, os calvinistas estão não fora. falam por todos os cristãos, né? Sim. Então, não podemos reduzir a fé cristã a uma ênfase teológica cristã, uma ênfase reconhecida, com grande contribuição para a história do protestantismo, mas é uma ênfase teológica. Você tem o luteranismo, você tem os próprios pentecostais que vieram depois, o Finney e o Zwinglio e o Menno Simons e o Brucher, o Ecolampaggio. Não. O mundo protestante é enorme. O mundo cristão é maior. Porque a gente tem de lembrar sempre que a fé protestante, da qual somos signatários, é uma fé do século XV. Quando nós chegamos aí, embora tenhamos os resistentes desde o quarto século, quando nós chegamos, a fé cristã já tinha 15 séculos. Tá certo? Perfeito. Então, não vamos fazer esse recorte, porque senão é injusto com os outros pensamentos cristãos. De fato, tanto Weber quanto Lancaster, você falou? Lafargue, Paul Lafargue é o nome dele. Não conheço Lafargue, mas conheço Weber. Eles fizeram uma análise do mundo calvinista. O mundo calvinista tem seus recortes históricos. Você tem... O pessoal põe na conta dos calvinistas o capitalismo, põe na conta dos calvinistas o apartheid, põe na conta dos calvinistas a escravidão
a aceitação da escravidão nos Estados Unidos. Eles botam na conta dos calvinistas um montão de coisa. E eu acho que os calvinistas têm todo o direito de fazer a sua apologia. Mas o que a gente não pode fazer é reduzir a fé cristã ao calvinismo. O calvinismo é digno, o Calvino é um dos gênios da reforma, mas é um recorte da fé cristã. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, a fé cristã é de amplo aspecto e espectro. Você tem os cristãos como Menon Simons, ou como os anabatistas, ou como os que fizeram revolução. Você tem todo tipo. Os wesleyanos apoiaram as revoluções angolanas. Os batistas não calvinistas apoiaram as revoluções cubanas. Então, a gente não pode entrar nesse espectro, porque vai sobrar para todo lado. Né? Sim. Então, qualquer camarada que não reconheça Jesus Cristo como seu Senhor e Redentor vai ter problemas com a fé cristã. Filósofo, não filósofo, vai ter, porque a fé cristã fala de Jesus Cristo como verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, que veio em carne para nos libertar, e que é o Senhor, e que todo joelho deve dobrar-se diante dele, toda língua deve confessar que ele é o Senhor, e é óbvio que todos aqueles que não querem viver a humanidade como Jesus Cristo a desenha ou a redesenha, vão fazer suas questões. Agora, o ponto básico é que eu, como cristão, tenho de votar, né? Sim. Tem eleição, eu tenho de votar. Então, quando eu vou votar, eu tenho de pensar em quais são as minhas ênfases a partir da fala de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom, minha ênfase é: tive fome, me deste de comer, isso é segurança alimentar. Tive sede, me deste de beber, isso é saneamento básico. Estava forasteiro e me abrigaste, isso é programa de imigração, direitos humanos, direitos civis. Eu estava nu e me vestistes, isso é necessidade de roupa, necessidade de casa, necessidade de transporte, necessidade de trabalho. Preciso me vestir. Estava doente, isso é programa de saúde para todos os povos. Saúde geral e restrita, universal, gratuita. Educação. Porque eu estava nu, eu preciso aprender a ler, eu preciso poder chegar na universidade. Então, quando eu for votar, eu não vou perguntar, obviamente, como é que é o coração do candidato, mesmo porque ele não me dirá mesmo. Eu vou votar na plataforma dele, ele tem uma plataforma de governo. A ideia de pensar que hegemonicamente uma ideologia vai tomar conta do país A, B ou C, num país democrático, como é o caso do Brasil, não. As ideias estão aí, estão postas, os partidos estão aí. Todo governo vai ser um governo de negociação. Todo governo vai ser um governo de governabilidade. Vão ter de chegar em acordos. É por isso que é democracia. Para os diferentes não precisarem se matar. Para os diferentes se sentarem e decidirem como é que nós vamos governar a partir das diferenças, dos pontos e dos contrapontos. Então, quando eu for votar, eu vou pensar no que eu aprendi com Jesus Cristo, vou ouvir as plataformas e vou ver quais dessas plataformas mais se assemelham ao que vai preparar a minha nação para passar pelo juízo de Cristo.
que tem Mateus 25 como o seu O cerne ali, né? O chave. cerne ali. Não, perfeito. Vou seguir essa linha, então, do Ari, o Isaac. Quando de votar, então, e analisar as plataformas que estão, como é que você imagina essas plataformas que a gente tem aí e qual delas que você imagina, então, Zé, que seja é muito mais... claro, assim, para nós. Agora eu vou ser bem prático, assim. Primeiro, a ênfase no ministério de Jesus, da mensagem de Jesus, nunca foram essas. A mensagem de Jesus é arrependa-se e creiam em mim. Essa é a mensagem de Jesus. Essas questões aí levantadas pelo Ariovaldo, elas de fato existem, Jesus as disse, mas elas não eram ênfase. Elas eram questões de como o cristão deveria agir diante dessas situações, dessas circunstâncias, a partir da fé em Cristo. Então, nós fazemos tudo, nós os crentes, a partir da fé no nosso Salvador. A questão da plataforma é o seguinte, nós devemos avaliar, e aí que entra a questão da ideologia, Zeca, não tem como fugir, não tem como fugir. Onde nós encontramos pessoas defendendo, primeiro, o controle estatal absoluto, ou seja, essa distribuição aos pobres deve se dar pelo Estado, deve se dar esse sustentar, esses programas sociais todos devendo se ocorrer através do Estado. Isso é ideologia de esquerda. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que o Estado está para exercer o poder de polícia somente. Essa distribuição de renda, por assim dizer, esses programas sociais devem ser realizados, no caso dos crentes, a partir do seu coração, a partir do que Jesus mandou. Onde nós vemos incentivos, onde nós vemos a desconstrução do modelo de família tradicional. Nós vemos isso sendo defendido pela ideologia esquerda, pai, mãe, filho. Isso tem que acabar. Irmãos, isso vem dos fundamentos da esquerda, daquilo que a esquerda crê para poder elevar a sua plataforma. Nós não podemos negar isso. Nada está aqui só diante de nós, nessa nuvem ou nesse cenário. Tudo está muito bem definido por causa das ideologias, por causa do que se crê, então se faz. Se a família é um óbice, como dizia Marx e Engels, é um entrave para a revolução, vamos acabar com a família. Então, onde nós vemos programas para incentivar ou para prejudicar a família tradicional e incentivar essas famílias disfuncionais. Nós vemos na ideologia da esquerda, onde nós vemos programas, leis, discursos acalorados para se defender o aborto. Nós vemos na esquerda, a esquerda defendendo e dizendo tudo isso com uma capa bonitinha. Tudo isso com uma capa linda da saúde pública, a questão de saúde pública. Irmãos, diante da palavra de Deus, essas coisas são muito objetivas. A esquerda pode pôr a capa que quiser nessas coisas, mas o aborto é assassinato e ponto final diante da palavra de Deus. Então, nós devemos olhar, você é um político de esquerda, a plataforma dele vai ser linda. O Ariovaldo disse aqui, ele não vai dizer, nós podemos sondar de um candidato o seu coração, e não podemos, nem de direita nem de esquerda. Mas ele vai colocar na sua plataforma coisas que não vão escandalizar. O candidato vai dizer na sua campanha que tanto os evangélicos como os ateus, todos eles devem viver harmoniosamente, aquela coisa toda linda. Vai pintar um mundo perfeito colorido dos ursinhos carinhosos. Mas na hora de julgar, quando se tem o poder na mão, um dos dois lados, que é contrário, vai sofrer. E quem que sofre? Desde 2000 anos atrás, quem que sofre debaixo do Estado, na mão do Estado mau, na mão do Estado que odeia os cristãos, que odeia a Deus? Os cristãos. Então, irmãos, avaliem criteriosamente essas questões práticas. Sim, essas questões práticas, elas confrontam
com a palavra de Deus de maneira clara e objetiva. Então, se um político se define como de esquerda, evite-o ao máximo. Ari, vou devolver a palavra, irmão, para os seus comentários, observações, só que nós estamos no limite do intervalo. Então, 3 minutinhos, tá? Eu vou marcar aqui só para a gente não perder o gancho, tá bom? Por favor, vamos lá. Bom, essa postura de preto e branco, trevas e luz, ela não cabe numa eleição, porque um país democrático. Porque todos os partidos terão oportunidade de trazer as suas plataformas. A questão moral não é uma questão que o Estado possa legislar. Quem decide a moral na família é a família. Num Estado democrático, o Estado não se envolve em questões de consciência. Então, essa dicotomia, de fato, não existe. O que existe é um país diante da sua realidade socioeconômica e política. E isso é que a gente tem de decidir. Em relação ao que Jesus Cristo disse em Mateus 25, era o juízo das nações. Jesus Cristo disse que quando ele vier, ele vai reunir as nações e vai julgá-las. Ponto. Eu me lembro que uma vez eu estava falando com um grupo de irmãos que acreditava no milênio literal. Eu disse, ótimo. O que vocês estão fazendo para o seu país não ser reprovado no milênio e não passar para o milênio? Eles nunca nem tinham pensado nisso. Falei, mas então você acredita no que Jesus Cristo disse e não faz nada para preparar a sua nação para aquilo que Jesus Cristo disse que vai fazer? Porque Jesus Cristo vai fazer. A salvação é pessoal. Quando eu prego salvação, eu prego crê em nosso Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Isso é palavra redentora. Quando eu falo do juízo de Cristo, eu falo do que Cristo disse. Eu vou reunir as nações. Eu vou julgá-las. Ok? Eu tenho de prestar atenção em tudo que Cristo disse. Eu não posso pegar uma coisa de Cristo e dizer, não, isso aqui é legal. Isso aqui deixa para lá. Não posso. Não posso. Foi o Senhor que falou. O mesmo Senhor que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Falou disse, do julgamento. Eu vou julgar as nações. Então, precisamos ter isso muito claro. E, como bons cristãos... Para concluir, pastor, por favor. Nós temos de votar da melhor forma possível. Esquece essa questão de que as pessoas, os partidos, etc., hoje fazem plataformas baseadas no que eles creem. Não é fé. É programa socioeconômico e político. Tem um montão de vieses aqui. O do Marx, inclusive, nem é mais considerado, porque a era do marxismo passou. Então, eu acho que nós estamos fomentando um medo
que tira do cristão a liberdade de votar segundo o que ele aprendeu de Jesus Cristo. Boa. Vamos para o intervalo rapidinho. Você viu que ainda tem bastante coisa para a gente falar e o nosso tempo é curto. Antes do intervalo, vou deixar aqui para você a indicação da Agrade, que é a nossa parceira aqui no Vejam Só, a Academia Teológica da Graça de Deus. Quer estudar teologia, quer se aprofundar no conhecimento das Escrituras, quer se preparar, né, para responder esse chamado ministerial, a Agrade é a nossa indicação. Código 11 3115-0819, 3115-0819. Além disso, redes sociais da HIT, para você conhecer a emissora. Às vezes você acompanha só o Vejam Só, mas tem muita coisa que a gente prepara aqui pensando em você, na sua família, para oferecer um conteúdo de qualidade, tá bom? Então, todas as redes sociais estão aqui. Intervalo rápido, Vejam Só vai na sequência, nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só, intervalo rapidinho na nossa conversa hoje, recebendo aqui nos nossos estúdios o pastor Isaac Pereira, presbítero Ariovaldo Ramos. Nós estamos falando sobre, respondendo a pergunta, né? O cristão pode ser de esquerda? Primeiro bloco aí de muito conhecimento, muita reflexão, certeza que você que está com a gente aí aprendeu bastante. Nós vamos ainda que rapidamente, porque esse bloco é um pouquinho mais curto, continuar a nossa conversa. Isaac, vou devolver a palavra ao irmão. Acho que fica claro a linha de pensamento que o Ariovaldo tem defendido aqui e colocado para a gente, por favor. A liberdade do cristão em todas as áreas, ela está adstrita à palavra do Senhor. Ele não tem liberdade para pensar o que quiser e decidir o que quiser à luz dos seus achismos. O Ariovaldo tem batido ali na questão e no texto de Mateus 25, e é interessante porque o pensamento, a visão esquerdista acerca de Estado contaminou a visão do texto. Porque o texto diz que Jesus vai unir as nações para julgá-las e separará bodes de ovelhas, e ele dizendo, nós devemos pensar, agir como ação. Só que o final do texto vai dizer acerca da salvação dos justos. E nós vemos em todo o Novo Testamento que quem é considerado justo? Aquele que deu de comer a Jesus, aquele que fez boas obras? Não. O justo diante de Deus é aquele que creu. É claro, irmãos, mais uma vez, aquele que creu vai inevitavelmente fazer essas coisas. Mas o julgamento de separar bodes de ovelhas, o julgamento eterno, né, o julgamento escatológico, não quer dizer acerca do brasileiro, do cubano, do americano, essas nações que enfrentarão o juízo de Jesus. Mais uma vez, porque o Estado não é para o crente, não é esse poder agregador. O poder agregador para o crente é a fé em Jesus Cristo, que nos agrega, que nos une na sua igreja. Esse sim é o ente agregador de ideias, de modo de agir. E sim, tudo que você faz, tudo que o incrédulo faz, ele faz porque ele crê em algo. Se Deus não existe, ele vive como se Deus não existisse. Todas as pessoas agem dessa forma. Devemos sim, claro, não estamos misturando essa fé salvadora. Não. Vejam que é tudo tentando ressignificar as coisas. Não, todas as pessoas invariavelmente fazem o que fazem porque creem em algo. Seja certo, seja errado, seja verdadeiro, seja mentiroso. Os ateus, os incrédulos fazem, Deus não existe, que é a premissa da esquerda. A religião é ópio do povo, Deus não existe, vamos viver. O Estado é esse redentor do ser humano, o ser humano que nasce perfeito, mas é o meio que o corrompe. Tudo isso mais uma vez, subjaz a crença do incrédulo e a crença da esquerda. Já o crente não, ele pensa de acordo com a palavra de Deus. Então a sua liberdade está restrita
ao que o Senhor revelou. Então, a nossa antropologia é diferente, a nossa teologia é diferente, e a esquerda tem se distanciado cada vez mais do que o Senhor diz. E para reforçar aqui, então, pastor, eu tenho que abraçar tudo o que a direita diz. Não. Paulo diz, em tudo sejamos criteriosos, e você deve ser cativo, a sua mente deve ser cativa ao que a palavra de Deus diz. Então, devemos sim rejeitar. Irmãos, a esquerda hoje, é essa capa bonitinha nos seus projetos. No vamos ver, como diz sim. o popular, no vamos ver, Concluir, nós temos pastor, enxergado aí em que direção a esquerda vai. E, só para terminar, claro. Zé, só um detalhezinho. Essa questão aí, irmãos, não se deixem enganar, Essa questão de que o Estado não pode de julgar moralidade, não pode dizer questão moral, isso porque vivemos num Estado democrático de direito, mais uma vez, isso é uma capa que não se coaduna com a realidade, não expressa a realidade. O que nós vemos é o Estado dizendo, você não pode educar os seus filhos em casa. Você é bandido, você está solto. Enfim, nós vemos questões morais sendo legisladas. Questões, como nós dizemos, questões de discurso ideológicos, que você pode crer, o que você não pode crer. E isso é predominantemente um pensamento de esquerda. Olha, o pastor Isaac tem batido muito nessa questão da ideologia, né? E nessas questões aí, pedir suas observações sobre, por favor. Olha, o Senhor Jesus Cristo, ele deu algumas orientações em relação à vida social e econômica. Em relação à vida econômica, ele disse, não acumuleis para vós tesouros na terra, que aqui o ladrão rouba, a traça corrói, a ferrugem corrói. Por meio de Isaías, ele disse, ai dos que ajuntam casa sobre casa, terra sobre terra, até serem os únicos moradores do lugar. Portanto, Jesus Cristo é contra a acumulação. Um sistema econômico que privilegia acumuladores é um sistema que ofende diretamente Jesus Cristo. Tudo que Jesus Cristo ensinou. Ponto. Os acumuladores que se tornam cristãos fazem como Zaqueu. Dividem com os pobres e pagam 4 vezes mais todo mundo que eles lesaram. E os que não fazem, os que não vendem tudo, entregam aos pobres e não seguem Jesus, não herdam a vida eterna. Muito bem. Então, já que nós estamos falando na questão econômica, quase tudo. Uma vez eu ouvi um filósofo, já que você falou do filósofo, que não é cristão, muito pelo contrário, e perguntaram para ele, os cristãos, o que tem a ver com a questão de direitos humanos? E ele disse, tudo que nós sabemos de direitos humanos foram os cristãos que ensinaram. Portanto, toda a luta por direitos humanos nasce com a fé cristã. Antes da fé cristã, a relação era uma relação de poder. Quem pode mais, chora menos. Quem pode, manda, quem não pode, obedece. Os cristãos disseram, não. Há um Senhor, só um Senhor, e todos são iguais perante Ele. O apóstolo Paulo disse, tem de haver igualdade. E os apóstolos ensinaram, se um ser humano tem uma necessidade, a comunidade tem um dever. Tudo isso é cristianismo das escrituras sagradas. Porque assim, você falou das escrituras sagradas, então você cita as escrituras sagradas. Então, por outras tudo fontes. isso Perfeito. é das escrituras sagradas.
que é a nossa regra de fé e prática, que é inerrante, infalível e inspirada. Tá certo? Então, isso é a Escritura Sagrada. Então, dentro das Escrituras Sagradas, nós vamos ter de dar respostas como cidadãos. Então, nós votamos a partir do que nós ouvimos Jesus Cristo dizer e do que nós lemos nas Escrituras Sagradas. Agora, a sociedade não é uma sociedade só de cristãos, é uma sociedade multiversa. Ok? Por isso, nós organizamos o Estado democrático. Uhum. Todos os partidos, todas as ideias vêm para a mesa de discussão e o eleitor decide em quem ele vai votar. O eleitor, sim, tem de saber de onde ele parte. Eu estou sugerindo aos eleitores cristãos que partam das Escrituras Sagradas. E lembrem-se, Jesus Cristo disse, nem todo que diz Senhor, Senhor, herdará o reino de Deus. Somente aquele que faz a vontade do meu Pai. Apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade. Então, Escrituras Sagradas. Tá. Desculpa também cortar. Ari, eu vou fazer uma pergunta, mas só se for possível responder sim ou não. Aí você me fala, se não for possível, a gente deixa a pergunta para outra hora. Nós estamos falando do cristão ser de esquerda. O cristão pode ser de direita? Não. Tá bom. Tanto um quanto o outro, o cristão é cristão. Tá bom, tem que partir da Escritura. Boa. Gente, infelizmente o programa está terminando. Então, 2 minutinhos para as considerações finais, uma aplicação para quem nos assiste, tá bom? A gente começa com o Isaac, depois o Ariovaldo finaliza o programa. Irmãos queridos, não se deixem enganar por vãs filosofias, sutilezas, por capas bonitinhas. Nós sabemos que o príncipe deste mundo, o diabo, ele anda ao redor procurando nos devorar, os cristãos. O mundo, o sistema que governa este mundo, e aí tratamos de um sistema político que governa este mundo, que tem a sua mentalidade cativa ao mal, contrária a Deus, esse mundo, ele é nosso inimigo. Eles vieram, mataram o Senhor Jesus, perseguiram o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus disse que nós seríamos perseguidos. O Senhor Jesus disse, e o Estado hoje, nesse viés ideológico da esquerda, o Estado é o instrumento pelo qual tudo será desconstruído, tudo que foi criado pelo cristianismo será desconstruído para, então, exterminá-los. Então, sejam criteriosos, notem bem o que o Senhor Jesus disse acerca de economia, de justiça social, e vejam que a proposta da esquerda subjaz na incredulidade, subjaz em premissas erradas. E a capa pode ser belíssima, belíssima, mas não é assim que o resultado final trará. Isaac, obrigado, meu irmão, pelo carinho. Desculpa novamente acelerar, mas é que o nosso tempo é bem apertadinho. Obrigado, mesmo. Zé. Obrigado pelas reflexões, Obrigado. por compartilhar com a gente. Tenho certeza que quem assistiu aprendeu e cresceu bastante, tá bom? Obrigado. Os contatos do Isaac à sua disposição no nosso perfil oficial do Instagram, o @programa Vejam Só. Chega por lá para você ter acesso. Ari, 2 minutinhos também para essas considerações finais. Conclusão, por favor. Bom, meu querido irmão, minha querida irmã, que o Senhor ilumine você na hora da sua ação cidadã. Não se esqueça que Jesus Cristo disse em Lucas, capítulo 6, bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. Não se esqueça que é verdade, o diabo está ao nosso derredor. Ao redor está o anjo do Senhor que acampa ao nosso redor e nos livra, mas ao derredor está o diabo. E o diabo
fica procurando aquele que ele possa tragar. E, geralmente, ele traga aqueles que esquecem as escrituras sagradas e fazem escolhas de sistemas. Uhum. Então, cuidado. O sistema capitalista é um sistema anticristão. E qualquer sistema é anticristão por definição. Mas o capitalista é por valor. Ele é contra o que Jesus Cristo disse, ponto. Então, analise, veja a plataforma. Outra coisa, no Brasil, tudo que foi um ato de liberação dos evangélicos, seja a liberdade religiosa, seja o dia do pastor, seja o dia da cultura gospel, seja o dia da pastora, tudo isso veio de político considerado de esquerda. Porque aqui no Brasil, o transfundo brasileiro é cristão. Então, todo mundo veio do solo cristão. Não tem ninguém no Brasil pleiteando o voto que não veio de transfundo cristão. Não existe isso no Brasil. Então, cuidado para não botar estigma em quem não tem e para perder a sua liberdade por causa disso. Pastor, obrigado pelo Eu que carinho, agradeço. obrigado pela atenção com o programa. Também desde já desculpa pelo ter que Imagina. acelerar Sei como é que é. essas, principalmente considerações finais, por causa do nosso tempo. Deus continue abençoando sua Amém, vida, muito ministério, bem. os contatos. O Erovaldo disponibilizou também. Estão lá para você no nosso perfil oficial do Instagram. Vamos colocar na tela aí rapidinho o resultado da nossa enquete. A gente perguntou para você lá no Instagram se é possível, né, um cristão ser de esquerda. Vamos lá. 17% escolheram a opção sim, é possível. 76% não, é incompatível, e 7% não sabem. Quero agradecer a todo mundo que votou, que participou. A gente só não vai conseguir repercutir mais por conta do nosso tempo, mas fica aqui o nosso agradecimento a todo mundo que passou por lá e votou também, tá bom? A edição de hoje fica por aqui. Amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais um Vejam Só. Um forte abraço e até a próxima.